Amigos e amigas, caros e caras que assistem o canal Abrindo a Mente. Hoje a gente vai trabalhar um tema, né? Ou na verdade a gente vai trabalhar algumas biografias de líderes, ditadores que influenciou diretamente aí o pensamento ou a política ou geopolítica do mundo. Hoje estaremos conversando, né, sobre o que de fato vem a ser Napoleão Bonaparte, né? Quem foi Napoleão Bonaparte? Todo mundo meio que tem um medo, né? A Europa em si tinha um certo medo do grande, né? Ou temido, ou grande governante, depende da visão de cada um, chamado de Napoleão Bonaparte. Vamos lá, pessoal, fazer uma breve leitura do que vem, do que foi, quem foi de fato Napoleão, né, Bonaparte. Vamos lá. Napoleão Bonaparte, né? Napoleão nasceu na ilha de Córcega, né, em 15 de agosto, né, de 1769, e era filho de uma nobreza local, né? Ele se tornou segundo tenente da Escola Militar de Paris e em 1785 foi servir na artilharia. Então, né, Napoleão ele era de nobreza, e a partir disso, na nobreza, né, pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né, também teve uma certa influência aí da Escola Militar, né, de Paris. Beleza? Em 1789, o tenente foi destacado para reprimir uma revolta no país. Camponeses revoltados invadiam castelos, queimavam documentos e saqueavam igrejas. Esse movimento deixou Napoleão confuso, porém acabou optando pela revolução. Em 1791, Napoleão ingressou no Clube dos Jacobinos, onde foi nomeado para combater os ingleses, obtendo vitória e promoção. Então, essa é um pouco, né, do que de fato vem ser Napoleão Bonaparte, né? Napoleão em si influenciou também, né? Ele reprimiu, né? Ele foi destacado pela repressão, né, que teve de fato na revolta do seu país, que é a França, né, em 1789. Revolta essa, né, aqui fala aqui em cima, que foi destacado para reprimir uma revolta no país, né? Camponeses revoltados invadiam castelos, queimavam documentos, saqueavam, né, igrejas. É isso. Período napoleônico, quando ele chega ao poder, né, que é pós-revolução francesa de 1789, ele governou aí de 1799 até 1815, do consulado ao império. Com a crise do diretório, Napoleão toma o poder na França com a ajuda do exército e dos girondinos no golpe de 18 de Brumário, e cria o seu consulado, e cria o famoso consulado. O que era o consulado em si, né? O consulado era um governo composto por 3 cônsules, porém Napoleão era o principal, tendo em suas mãos o poder de fato, nomeando funcionários e tendo o controle total do exército, né? Então, até hoje de fato, né, vamos dizer assim que essa ideia, né, do consulado em si existe em alguns países, né? Nomeando, então assim, aqui fala, né, em 1801 proibiu as greves, perseguiu os jacobinos, controlou a imprensa e reatou com a Igreja Católica, né? E aí fala da coroação de Napoleão, né? Vou ler um pouco aqui. Napoleão é coroado imperador dos franceses em 2 de dezembro de 1804, tá? E em 26 de maio de 1805 recebe a coroa do rei da Itália, né? Então aqui tem uma imagem bem interessante da questão de quem foi de fato Napoleão Bonaparte, né? Está aqui algumas imagens, né? Está aqui o brasão do Império Francês, que influencia a coroa imperial, né? Aí tem a mão da justiça, tem as abelhas, tem a águia, o manto imperial, né? O cetro, o colar da Legião de Honra, né? Então, esse é um brasão francês que é influenciado também pelas ideias de Napoleão, tá? Então, a sagração de Napoleão foi meramente simbólica. Seu cargo já era vitalício e seu hereditário antes da proclamação do Império, né? Então, tem questões ali de hereditariedade, né? Quando a gente vai... quando o poder, né, vai de pai para filho.
Napoleão incorpora símbolos que remetem à Roma imperial, aos reis merovingios e a Carlos Magno. As águias e abelhas que se veem no brasão imperial são ecos desde passado com o qual se tenta criar um vínculo sólido. Então, Napoleão tinha uma forte influência aí, né, nos símbolos que remetem à Roma imperial, né? Quando a gente fala de Roma imperial, alguns dos grandes, né, líderes, vamos dizer assim, né, que é o César. Quando a gente interliga-se ao pensamento de Roma, né, a gente vê aquela Roma que está dominando particularmente o mundo, e a partir disso, né, Napoleão em si é um cara, né, é um governante ali da França que quer de fato governar o mundo. Não é à toa que Hitler e Mussolini se baseiam nas ideias de Napoleão em si para governar o mundo também, né, ali na Segunda Guerra Mundial. Então, algumas da política interna que ele fez, né, foi promover grandes reformas administrativas, nomeando pessoas de sua confiança, criando uma pequena corte ao seu redor, né. Criou o Banco da França, controlando a inflação. Outra questão a destacar, desenvolveu a economia, fortalecendo a indústria e o comércio. Outra questão a destacar, reformulou a educação, alterando o conteúdo de disciplinas ditas perigosas, como história e filosofia, né? Ou seja, quando tem muitos, vamos dizer assim, né, políticos ou pensamentos ditatoriais em si, primeira coisa, né, quando fala-se de educação, primeiras disciplinas, né, ou disciplinas que os grandes ditadores mudam, é especialmente a história e a filosofia, né? Porque a história e a filosofia em si contempla, né, sempre um pensamento crítico do que vem a ser o pensamento da humanidade, né? E aqui está, sua obra mais importante foi o Código Civil, chamado também de Código Napoleônico. Neste código continha os principais revolucionários de igualdade perante a lei e a abolição dos privilégios feudais. Observação: o governo de Napoleão representou a consolidação da burguesia no poder. Então, quando a gente começa a ver, né, o florescer da burguesia ao poder, a gente remete sempre à questão do renascimento cultural, né, como é que vai se reconstituir as cidades, as vilas, né, ali no século XIV. E a partir disso, né, com o florescer da burguesia, com o movimento iluminista em si, Napoleão chega ao poder. Napoleão, na verdade, é o escolhido da burguesia no pós-revolução francesa ali no período, né? Muitas vezes a gente vê, né, um governante, por exemplo, agir de um modo, mas por trás dele tem sempre pessoas, né, ou sociedades em si que influenciam diretamente na política deste governante. Então Napoleão também foi um governante em si que foi influenciado diretamente pela burguesia, por sociedades em si, que tem, né, sociedades ocultas que influenciam diretamente na mudança social e no comportamento social. Então é isso, pessoal. Isso é um pouco da biografia de Napoleão Bonaparte. Se você gostou, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até uma próxima.